diversos governos autoritários que têm ascendido e ameaçado a democracia. E nesse cenário de recessão democrática, nós temos que pensar qual é o nosso papel, o que a gente precisa fazer aqui no Brasil. E para isso, vamos abrir agora um painel para discutir o cenário político brasileiro, o que devemos esperar em 2022. A ideia é a gente discutir exemplos, a situação de outros países e iniciativas que estão buscando fortalecer as suas democracias e também investigar com mais profundidade os possíveis caminhos que a gente já tem na nossa agenda política brasileira. E para liderar este painel e este bate-papo, eu tenho a grande honra de chamar aqui o Raul Santiago. Bem-vindo, Raul. E aí, tudo bem? Que alegria estar aqui com você. Alegria minha. Pessoal, Raul é ativista social, mídia ativista do coletivo Papo Reto e, como a Mônica já anunciou, ele também é agora membro do Conselho Diretor da RAPS. Muito honrado com isso. Muito bacana, Raul. Ó, esse papo aqui dá pano pra manga, né? Sem dúvida. É pensar Brasil, vamos para cima, tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que a gente tem um time bom para fazer essa discussão. Demais. Eu estou muito ansiosa para ouvir esse painel, convidados incríveis, então deixo com vocês o palco aqui, acompanhem sobre a liderança incrível do Raul. Ótimo bate-papo. Até já. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Estou muito feliz, né, de fazer parte desse conselho, um jovem favelado, morador do Complexo do Alemão. Então, a gente vai discutir Brasil, mas eu acho que o nosso próprio processo aqui já é uma prática de como a gente está todo dia construindo mudanças e a RAPS está fazendo isso de forma brilhante. Para começar, né, esse debate, eu vou chamar as pessoas que vão compor esse nosso dia. Gostaria de chamar Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e líder RAPS. Bem-vindo, meu irmão. Como vai? Hein? Tudo Obrigado, bem? prazer Pode aqui. ficar aqui, por favor. Gostaria de chamar também Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente da SEBRAP. Meu amigo, como vai você? Bom te reencontrar, viu? Pode ficar aqui, por favor. E também Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo e líder RAPS. Bem-vinda. Obrigada. Vai? Tudo bem? Tudo Prazer te ótimo. encontrar. Tudo meu. Pode ficar aqui, por favor. Bom, pessoal, antes de começar as perguntas, né, nesse momento vai ser compartilhado com vocês um link no Zoom para quem quiser mandar perguntas, né, para o nosso painel. E fiquem atentas. E também vale lembrar que a gente tem a presença de Esther Solano, de forma remota, né? Esther, que é professora, doutora em Relações Internacionais na Unifesp, ela já está aí com a gente, né? Olá, tudo bem, Esther? Como vai? Bem-vinda. E o link, pessoal, está sendo compartilhado com vocês agora, para quem quiser mandar perguntas. Como é que vai girar aqui a nossa conversa, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta individual a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Vocês têm 10 minutos para falar sobre esse tema, e aí a gente volta para perguntas por 5 minutos, né? Para que as pessoas possam trazer perguntas e e vocês respondam. Então vai ser individualmente 10 minutos, 5 de pergunta-resposta e a gente volta para a próxima pessoa, beleza? O link para essas perguntas, como eu falei, já estão sendo compartilhados aí no Zoom, e eu vou começar aqui com você, Marcos Nobre, meu amigo. Vamos nessa. Como outros países lidaram com as ameaças à democracia? Quais os riscos existem para a democracia brasileira? E o que precisa ser feito para a gente conter essa ameaça, né? Tá com você. Só isso, né, Raul? Só isso, né? Bem difícil. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, um prazer estar aqui, um prazer poder conversar com todo mundo da RAPS e particularmente Raul, Aline, governador Eduardo Leite, minha colega Esther. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um certo diagnóstico da situação internacional. A gente tem que lembrar o seguinte, que a democracia nunca é dada, que o autoritarismo está sempre à espreita, né? E que existem ciclos autoritários, e que nós estamos no meio de um ciclo autoritário. E que a gente precisa tentar entender como é que esse ciclo autoritário se estabeleceu para tentar confrontá-lo. Então, acho que a primeira coisa importante é a gente lembrar que todos os ciclos autoritários, desde que a democracia se instalou mais ou menos em alguns lugares do mundo, eles vêm com dois elementos muito importantes, né? Uma crise econômica muito grave. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem uma ausência de legitimidade das instituições democráticas, né? Um baixo apoio às instituições democráticas, né? Existe uma característica muito específica desse ciclo autoritário, é que ele conseguiu fazer o que todo ciclo autoritário faz, que é contornar
as amarras institucionais e o que se costuma chamar de gatekeepers, né, os guardiões do portão, tanto no sistema político quanto, por exemplo, na mídia, todo ciclo autoritário tem que dar essa volta, né, para poder tirar a legitimidade dessas instituições. E no caso do nosso ciclo autoritário, foi pela mídia digital. Então, isso é um elemento muito importante, né, no nascimento desse ciclo autoritário. A outra coisa que é importante é a que veio depois, que é a pandemia, que também é uma característica específica do nosso ciclo. Então, a gente tem que pensar esses dois elementos como dois elementos de como a gente vai combater. Como é que opera, né, nos diferentes lugares do mundo o projeto autoritário? É sempre em etapas. Primeiro, usar a via eleitoral para conseguir fechar o regime por dentro. Certo? Não o golpe clássico, etc. É um outro caminho. E como é por etapas, é sempre baseado na reeleição, na volta ao poder, na continuidade. Então, você tem sempre no segundo mandato um fechamento do regime. Quais são as primeiras instituições que são atacadas? São aquelas que não são eleitas. Porque tem uma ideia de democracia que, como é ligada à eleição, democracia e eleição, então quem não é eleito não tem legitimidade. Então quem, por exemplo? O judiciário, não tem eleição. A polícia, não tem eleição. Né? Então você vai por esse caminho por dentro, por exemplo, a imprensa não é eleita, certo? Então você pode fazer restrições à imprensa, porque ela não é eleita. Então você usa elementos que são elementos democráticos, que são elementos importantes da democracia, como é o caso da eleição, mas você reduz tudo a esse elemento eleitoral. Né? A gente tem sempre que lembrar que ninguém fez mais referendos e plebiscitos do que Mussolini, o líder fascista por excelência. Então, só a eleição não define democracia. Então, você tem que ir por dentro, você tem que controlar os órgãos que devem controlar o seu poder, você deve instituir polícia secreta, você deve controlar o judiciário, né? E, sobretudo, na primeira fase, você tem que minar a confiança em qualquer instituição democrática. Né? Esse é o caminho importante. Agora, o elemento fundamental de tática é o que eu chamo de uma tática antissistema. Tá? Porque pega todos esses elementos, a crise econômica e desejos, aspirações e necessidades reais das pessoas. Sim. O projeto autoritário não se baseia no nada, ele se baseia em coisas reais, de que as pessoas não estão se sentindo representadas, de que as pessoas acham que o mundo é injusto, né, assim por diante, e canalizam justamente para esse sentimento, para um sentimento antissistema. Então o problema não é você trocar os partidos que dirigem o sistema, o problema é o próprio sistema, que tem que ser quebrado. E, numa segunda etapa, você faz o quê? Você faz como fossem sinônimos sistema e democracia. Então, é a própria democracia que é o defeito. Então, no caso brasileiro, qual que é o grande modelo de democracia do presidente Bolsonaro? É a ditadura de 1964. Daí você fala assim, mas como é possível que alguém ache que uma ditadura é uma democracia? Ele acha isso. Ele acha que a ditadura brasileira era uma democracia. Então, tem uma disputa em torno do que seja democracia. E daí, tudo isso para poder chegar à sua pergunta inicial, que é como se combate isso. Sim. Tá? Só é possível um líder autoritário chegar ao poder porque o campo democrático se autodestruiu. Tá certo? E por que o campo democrático faz uma bobagem dessa? Porque quando a gente vive um tempo durante a democracia, com democracia, a gente acha que a democracia faz parte da paisagem. E, portanto, a gente acha que ninguém vai derrubar isso, não é certo? Então, assim, só pensa em destruir a democracia quem vai destruir a democracia. Então, nós não estamos preparados porque nós não somos capazes de pensar para além de cálculos eleitorais. E quem quer fechar o regime está pensando na eleição como um dos elementos de um projeto autoritário mais amplo. Então, a eleição é só um momento. Tá? Então, nós temos que pensar politicamente. Então, nós temos que pensar o quê? O que aconteceu nos últimos anos no Brasil que o campo democrático se autodestruiu? Né? Que começou um processo de autofagia mesmo do sistema político. Então, é preciso repactuar a convivência política, sim, que foi destruída. Porque o autoritarismo só pode ganhar quando o campo democrático está
destruído. Então, é necessário repactuar isso. E a eleição de 2022 é uma oportunidade, não é, para a gente pensar isso. Agora, nós só vamos conseguir fazer isso se ficar claro que o presidente Bolsonaro é uma ameaça, não só à democracia, mas é uma ameaça ao país, que ele realmente inviabilizará esse país em todos os aspectos e inviabilizará a nossa convivência como povo. Por quê? Porque ele não admite a diferença, ele não admite a diversidade. E isso é algo que a gente não pode tolerar do ponto de vista da democracia. Então, vamos refazer esse pacto. 2022 é uma enorme oportunidade para a gente fazer isso. Nossa conversa aqui faz parte disso também, né? Exatamente. Bom demais, maravilhoso. Enquanto você estava falando, né, tem muita gente participando aqui nas mensagens, mandando perguntas. E o Jorge Amaro, ele perguntou se é possível, né, construir uma democracia que acolha plenamente a diversidade brasileira na arena das políticas públicas e no ambiente político. Possível é. Não é? A questão é se nós vamos conseguir, porque a destruição da convivência política que aconteceu nos últimos anos, essa destruição, se ela não for superada, nós não vamos conseguir o que nós queremos fazer para o futuro. Porque, veja, nós estamos discutindo, numa eleição tão crucial como 2022, nós estamos discutindo urna eletrônica. Sim. Ou seja, nós estamos seguindo a agenda do Bolsonaro e nós não estamos pensando o quê? O que esse país vai ser daqui 30 anos? Certo? Esse é o problema. A pergunta é essa. A pergunta é como é que nós vamos pensar o país daqui. Mas nós não estamos conseguindo. Porque nós estamos sendo capturados por uma agenda que é uma agenda não só diversionista, mas destrutiva. Então, a recomposição do campo democrático não pode ser simplesmente para dizer, olha, era tudo muito bom antes da gente entrar nessa crise, vamos voltar para lá. Não, ninguém quer voltar para antes de 2013. Nós temos que ir para frente. Exato. Então, esse pacto não pode ser um pacto para voltar para trás, tem que ser um pacto para dizer, escuta, que instituições nós vamos construir para frente que vão permitir isso? Uma democracia em que as pessoas entendam e falam assim, tá bom, nenhuma representação é perfeita, mas para mim está ok, desse jeito. Por quê? Porque eu acho que a distribuição dos recursos desse país também não é perfeita, mas ela está indo numa direção que é uma boa direção. Nós temos um norte, nós temos um rumo. Alguém disse, né, alguém que eu quero dizer, somos nós no debate político, alguém diz, olha, nós estamos indo para lá, tá? E esse caminho que nós estamos seguindo é um caminho do qual se pode discordar, evidentemente deve-se discordar, mas é um caminho que pode nos tirar da situação de emergência social e de emergência democrática em que a gente está. Para não falar de uma emergência que não é nacional, que é global, que é a emergência climática, tá certo? Então nós temos 3 emergências simultaneamente. Sim. E a noção de emergência está nos impedindo de olhar para frente, né? Então, acho que a pergunta é um pouco do jeito que eu entendi, é como é que nós vamos conseguir ampliar o nosso horizonte, né? Sair da semana que vem para daqui 20 anos. Maravilhoso. Agora eu vou passar para você, Eduardo. Quase que pode encerrar o painel. Maravilhoso, né? A aqui do Marcos está muito super boa. Síntese, um resumão. Diante de um país assolado pela pandemia do coronavírus, né? E de um ciclo de extrema polarização da política, instabilidade econômica, baixos índices em indicadores sociais, quais agendas deveríamos ter para o futuro agora no Brasil? Pegando aqui a esteira do Marcos, que está muito bem feita assim, a síntese dele, quero cumprimentar Raul, Aline, também a Esther, que estão aqui nos acompanhando. A minha grande preocupação, né, com democracia nos tempos atuais é porque você tem um momento de profunda transformação a partir da tecnologia, da forma como as pessoas se relacionam, os empregos que são exterminados e as oportunidades que são criadas. As pessoas, boa parte da massa da população não está preparada, não foi formada para isso, então há um momento de instabilidade, né, gerado por essa transformação tão disruptiva que a tecnologia gera. E eu não estou condenando a tecnologia, ela é importante, e é um movimento que é impossível de resistir, mas gera esse tensionamento, e o que eu tenho assistido acontecer fora do Brasil é como
as pessoas estão tensas porque elas não sabem que lugar que elas vão ter neste mundo, começam a perder os seus empregos, o trabalhador, né, de nível médio, técnico, começa a perder o emprego operário na indústria para um robô. Mas é difícil colocar a culpa na tecnologia e no robô. Então, fora do Brasil, o movimento é colocar a culpa em quem vem de fora, né? Ou seja, nos imigrantes. Então, um movimento que acontece na Europa, nos Estados Unidos, coloca a culpa na imigração. Você tem que achar um inimigo, né, a ser combatido. E os movimentos mais radicais vão nessa direção. No Brasil, como a gente não tem problemas com imigração, pelo menos não na proporção que os outros países assistem, acabam colocando a culpa em nós mesmos. Então, a culpa é dos gays, é dos negros, a culpa é das minorias que lutam pelos seus espaços e que supostamente acabam tirando as oportunidades da maioria, né? E essa é a luta, o conflito que a gente tem internamente. Então, antes de tudo, acho que a pauta que vem pela frente no país, né, a gente tem que defender democracia. A democracia tem que vir acompanhada de oferecer oportunidades, resultados para a população, porque a democracia, eu me lembro muito das minhas aulas no meu mestrado aqui na Fundação Getúlio Vargas com a professora Cibele Franzese, que tinha uma disciplina justamente de democracia e instituições políticas. E a gente discutia justamente democracia é a regra do jogo, ela não se propõe a apresentar os resultados. A democracia é a regra para que a gente possa conviver entre as diferenças. Você tinha no passado, não muito distante, regimes justamente que se exercia pela força, né, ou por um desígnio divino, ou pelas duas coisas somadas, geralmente, o exercício de poder. E nós avançamos na direção de oportunidade para que, ao invés de estabelecermos conflitos, violência para o exercício do poder, oportunidade de discussão para eleger um governo pela maioria, mas temos que ter a clareza de que a democracia não é apenas a oportunidade da eleição pela maioria, é também a oportunidade da contestação pela minoria vencida ao longo de um mandato, através da imprensa, através do parlamento, através do judiciário, de todas essas instâncias, esses espaços em que se pode exercer contestação. Não é à toa que são esses espaços que são atacados pelo presidente da República, pelo presidente Bolsonaro, né? Ataca a imprensa, ataca o judiciário, ataca o parlamento, ataca todos os espaços onde pode haver contestação a ele. E, na perspectiva de ser contestado pela própria população nas urnas, ataca as urnas, né? Porque a próxima contestação que virá a ele será do próprio povo nas urnas, então ele ataca o instrumento, né? Porque ele não poderá atacar o voto, a decisão popular, então ele vai atacar o instrumento que a gente usa, que são as urnas. Então, diante de todos esses ataques que estão aí acontecendo, a maior preocupação para mim não é justamente qual é a fala do Bolsonaro só, como é que essa fala encontra eco em parte da sociedade, que legitima isso. E há uma parcela substancial, a gente vê pelas pesquisas de opinião, de um grupo que se mantém em defesa do presidente, mesmo com esse discurso autoritário. Por quê? Porque, supostamente, para essas pessoas, a democracia acaba sendo um obstáculo ao atingimento dos seus propósitos, seja eles quais forem. Então, como é que a gente consegue fazer com que a nossa democracia seja capaz de dar respostas, ou seja, que a gente mantenha a oportunidade da eleição pela maioria, a oportunidade da contestação com respeito a quem quer contestar as opiniões divergentes e consegue avançar e entregar resultados para a população. A gente tem que ter uma democracia 4.0 que entenda a mudança dos tempos e a mudança da velocidade da vida das pessoas e consiga entregar mais resultados. A minha preocupação como governante, já que o nosso querido professor Marcos aqui já entregou todo o jogo do ponto de vista desta base teórica, que eu estou perfeitamente de acordo, a minha preocupação é com a experiência de quem está na política e quem governa. Num passado mais distante, um prefeito, se pudesse, sei que temos vários aqui, vi na nossa tela, quem nos acompanha, quem está na gestão pública e que eu acompanho, inclusive a minha prefeita de Pelotas lá, a Paula Mascarenhas, foi minha sucessora. Eu costumava dizer, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, um prefeito viu
casal começar a flertar, que eu estava brincando esses dias numa palestra minha, não é mais flertar, é chipar, sei lá o quê, não sei o que tá, flertar, não se fala mais, tem outras expressões para isso, eu já falo que eu sou jovem, eu já não sou tão jovem assim. Te entendo. Mas começava a flertar, o prefeito já disse, esse flerte vai virar um namoro, esse namoro vai virar um noivado, esse noivado vai virar um casamento, esse casamento vai virar um filho, já vou providenciar vaga na escola. E o prefeito, a vida das pessoas era mais lenta e a capacidade do governante de tomar decisões era mais rápida. E ele decidia fazer a escola e saía fazendo, claro. Mais rápida também, porque tinha menos controle e os menos controle poderia significar outros tipos de problemas. Mas ele entregava, conseguia entregar algum resultado mais rápido. Acho que, de certa forma, as coisas acabaram se invertendo. A vida das pessoas ficou mais rápida, já não há mais o flerte, o namoro, o noivado e o casamento, e a criança já pode nascer rapidamente. Num primeiro encontro ali, a gente já tem a concepção e, em seguida, essa criança está no mundo. Sim. E o prefeito não conseguiu contratar o projeto para fazer a obra da escola. Então, os espaços de contestação, você tem que compatibilizar, né, a oportunidade da contestação com os custos decisórios, que é como é que a gente consegue acelerar para que a contestação não deixe de acontecer, mas também a decisão de governo não deixe de acontecer para entregar um resultado. Porque se não houver a entrega do resultado para a sociedade, nós teremos o regime democrático questionado como um obstáculo, porque a contestação não é o fim em si mesmo. A gente precisa entregar saúde, educação, melhoria de qualidade de vida. Mas para mim, sem dúvida nenhuma, ocupando aqui os meus 10 minutos, a grande agenda que deve vir pela frente é, de um lado, tornarmos governos mais ágeis, sem deixar de ouvir e dialogar com a população, pelo contrário, como é que a gente aprimora a participação popular, mas com resolutividade, com agilidade em tomadas de decisão, e para mim isso significa usar a tecnologia também ao máximo para que a gente possa incorporar esse sentimento de protagonismo que a população quer exercer e com legitimidade, não quer mais ser mera espectadora, ela quer ter a oportunidade da participação, nem todos vão participar, mas querem saber que tem a oportunidade de participar. Vou dar um exemplo no Rio Grande do Sul, que já é conhecido como um estado que tem participação popular em decisões do orçamento do estado, né, o que começou lá na década de 80, inclusive no município de Pelotas, com o que veio depois a chamar o orçamento participativo, enfim, e que no estado hoje é a participação, o processo de participação popular. Nós avançamos na direção de que qualquer pessoa possa apresentar uma proposta que venha a receber apoio de recursos públicos. Numa plataforma que é o Colab, que é bastante conhecida, que é uma plataforma de rede social colaborativa com assuntos de cidades e do estado, nesse caso. Qualquer pessoa pode lançar lá uma ideia. Eu quero uma pista de skate para a comunidade, eu quero um projeto para incentivar o turismo na região X lá. E a pessoa lança o seu projeto e ela convida outras pessoas a apoiarem aquele projeto. E ela vai recebendo apoios naquele projeto, e na medida que aquele projeto recebe tantos apoios, o Estado chama a sua equipe técnica, então, para formatar tecnicamente um projeto e depois levar à votação os projetos que receberam mais apoios para aqueles que vão receber apoio com recursos. Então, eu estou trazendo um exemplo, assim, que pode ser até meio simplório, mas que é que a gente precisa compatibilizar essa vontade de participação, mas que também que não se transforme essa participação em debates estéreis que não chegam a lugar nenhum. Quer dizer, dialoga, participa, audiências e tudo mais, mas não chega, não entrega o resultado e gera frustração, e essas frustrações vão virando também contestação à própria democracia, né? Então a gente precisa ter essa compatibilização, e essa agenda tem que vir certamente para um governo que entenda a importância da gente fortalecer a democracia nesse cenário do século XXI. Maravilhoso. Eu tenho duas perguntas aqui agora que talvez sejam complexas de responder nesses 5 minutos aí, né? Mas vamos lá. Uma é, governador, como na dualidade Lula e Bolsonaro 2022, podemos chamar a atenção da população para as casas legislativas tão importantes para a democracia, e quais as implicações de uma eleição presidencial liquidada no primeiro turno? Nossa. Puxa vida.
Vamos lá, sem dúvida, acho que para mim está muito claro que o parlamento é protagonista. Eu sou parlamentarista, mas acho que parlamentarismo num modelo como o nosso de divisão tão grande entre partidos políticos, tão pulverizada, não funcionaria. Você precisa previamente fazer o que nós estamos avançando em cláusulas de barreira, desestímulos à formação de partidos políticos, para a gente poder ter partidos mais fortes, porque os partidos são uma instância importante de discussão. Você tem que ir, de certa forma, peneirando, vamos dizer assim, as ideias para que elas cheguem lá de forma organizada, senão você também tem o que eu disse. Se nós tivermos muitas forças puxando uma para um lado, outra para outra, as forças se anulam, a lei da física se impõe aqui, né? As forças se anulam, a gente não sai do lugar. Na medida que a gente não sai do lugar, gera a frustração que eu falava antes. Então as pessoas precisam se dar conta, eu acho que aos poucos vão fortalecendo essa compreensão, mas é educação que vai ajudar a libertar efetivamente, né, desse processo de eleição por alguma ajuda ou por alguma simpatia pessoal, sem compreender que eventualmente você está votando num candidato ao executivo, seja o prefeito, o governador ou o presidente, de um pensamento e o vereador, o deputado, enfim, de outro pensamento que vai gerar problemas, né? Acho que a educação aí nesse processo que é formal, que é fundamental, formação de consciências, com o que a gente está fazendo aqui, né? Diálogo, construção, não apenas de agentes públicos, mas da própria sociedade civil. E eu vejo uma grande oportunidade para a eleição. Eu me propus a ser um candidato no meu partido, participei das prévias, porque eu vejo a oportunidade de eleição de um terceiro candidato, terceira via, alternativa, seja o nome que quiserem dar. Porque a rejeição aos dois nomes que estão na ponta é muito grande. E eu acredito no sentimento que o professor Marcos tangenciou aqui, que é as pessoas não querem simplesmente voltar ao passado, né, e ficar como estão. Acho que a gente tem que discutir futuro. Eu tenho a expectativa de que as pessoas pudessem ser levadas mais à discussão, ou pelo menos se deixarem cativar por alguém que quisesse discutir mais o futuro do que o passado e o presente, que era o que eu pretendia representar. Mas o importante é que, para construir essa alternativa, esse candidato não pode ter uma rejeição igual a dos outros candidatos que estão polarizando, né? E as alternativas que estão postas até aqui têm uma rejeição também muito alta e acabam sendo mais polarizantes também. A eleição no primeiro turno, ela depende de que circunstância que vai acontecer. Se acontecer uma eleição de um candidato no primeiro turno, será o candidato eleito no primeiro turno com um discurso revanchista ou será um candidato eleito no primeiro turno porque terá optado por construir uma coalizão, uma composição, a aglutinação de forças para governar, né? E será esse candidato alguém que terá compreendido a importância de pacificar o país ou ele vai buscar aprofundar a divisão? É prematuro a gente dizer, porque depende da circunstância em que isso se dará. Maravilhoso. Vale lembrar que a pergunta foi do Israel Rocha, líder RAPS de Santa Catarina. E agora, trazendo para a Aline, mandem perguntas, galera. O link está aí no Zoom. Aline, qual debate deve ser feito pelos candidatos ao governo em 2022 no âmbito de políticas públicas para superar a crise econômica e de saúde que afeta os diversos setores? Uau! Uau, né? Bem, eu acho que assim, o debate é um pouco da mistura dos dois, assim, né? A gente está num momento em que a sociedade ela está polarizada. Isso que o Edu falou, olha eu íntima. Não, prefiro. Isso que o Edu falou, de conseguir ter um candidato onde que a sociedade se deixe cativar para falar de um discurso, para voltar a essa questão da democracia, eu acho que é o que a gente precisa desde já, não só para a eleição. A gente está num momento que a sociedade está tão polarizada, está naquele fla-flu de eles contra nós, que a gente não consegue evoluir, a gente não consegue sair do discurso adjetivado. Você tem de um lado um candidato movido na raiva, no ódio, contra as minorias, contra o discurso que ele simplesmente ele destrói aquilo que pode prejudicá-lo, ou seja, a última coisa que ele tá indo contra é a urna eletrônica, porque é o movimento onde a sociedade vai mostrar para ele que não quer. A ideia dele foi muito perfeita nisso. E aí você tem um outro candidato de um outro lado que é de uma polarização também que muitas pessoas já não querem mais, enfim, que também está dentro de um movimento do ódio, de um outro lado da raiva, né? Tá ali, que são esses dois quadros. E aí a gente não consegue surgir, porque tem
essa plenitude de candidatos tentando se alçar à terceira via, que a gente não consegue salpicar alguém para falar, não, a gente precisa fazer agora um movimento de fazer com que as pessoas queiram debater de fato o que está acontecendo. Como a gente tem as polarizações, o debate ele fica 100% adjetivado. E aí como que a gente, sociedade civil, ela consegue pular essa bolha, né, passar esse lado? E aí a gente tem os partidos políticos, a gente tem os movimentos sociais organizados como a RAPS, enfim, esses diversos movimentos, para conseguir levar esse debate de fato para a sociedade. E aí a gente tem uma missão, que é conseguir levar esse debate de uma maneira onde a sociedade simples, a nossa sociedade, né, a juventude, a periférica, que acha que política é chata, que acha que a política não é para ele, que não consegue entender que esse movimento de a gente estar num momento em ter que se discutir 30 anos, daqui a 30 anos no Brasil, em São Paulo a gente tem cobradores de ônibus. Em diversas cidades no mundo não se tem mais cobrador de ônibus, porque a gente pode usar a tecnologia. Mas eu tenho 20 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo que trabalham com isso, que se eu tirar esse serviço, elas vão trabalhar de quê? Como que a gente vai conseguir colocar a tecnologia, como que eu consigo colocar essa pessoa dentro de um serviço tecnológico? Então, como é que eu consigo fazer essa pessoa entender que a política é para ela? Como que a gente traz essa pessoa para o nosso debate? Então, eu acho que é esse o momento que a gente está, e não só falar na eleição, porque as pessoas estão cansadas de eleição. A gente passou por uma eleição no meio de uma pandemia, onde eu ouvia das pessoas na rua que era, eu não posso levar meu filho para a escola, por que eu vou para a escola votar? Eu não vou. Sim. Então, como que a gente vai ficar só no debate eleitoral se, na verdade, as pessoas estão passando por uma pandemia social, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando dificuldade. A gente está na geração ali, na época dos neném, desse grupo de pessoas que eles não se enquadram mais em serviço nenhum, em trabalho nenhum. Como que a gente fala para ela que, olha, esse debate que parece elitizado, que parece utópico, distante para você, ele está falando da sua vida, ele está falando para você de como você vai conseguir colocar seu filho na escola, de como você consegue participar. Não é só fazer um debate do orçamento, da política pública, da LOA, essas siglas que não chegam nas pessoas comuns, mas sim do quanto, como é que você debate para saber que se você consegue brigar para ter um posto de saúde perto da sua casa, para saber como que a política pública simples e a verdadeira, e isso tudo vai embater, vai resolver na eleição do ano que vem, vai resolver aí sim no debate político. Então a gente precisava começar, e é essa coisa de tentar facilitar o discurso para as pessoas, né? A academia, ela é cheia, a gente que é acadêmico, eu também sou estudante, a gente tem aqui um professor, a nossa amiga aqui, mas a gente vive muito num discurso acadêmico que isso distancia as pessoas. É periferia que nem eu, a gente tem aqui vários líderes RAPS também, que a RAPS ela é uma rede múltipla, né? Que a gente tem diversas pessoas de lugares diferentes, com características diferentes, com necessidades diferentes, e aí a gente, quando vive muito na academia, a gente distancia o debate de quem realmente precisa debater. Então, eu acho que o resumo a resposta para essa pergunta do que a gente precisa debater para a eleição, não é para a eleição. A gente precisa começar a transformar o debate dentro da simplicidade para as pessoas, para que as pessoas se vejam parte necessária de debater isso e isso resolver na eleição, daquele momento sagaz da urna, de resolver de verdade em quem que ela vai fazer essa escolha, né? Maravilhosa, incrível. A Camila Gonda, né, ela mandou aqui uma pergunta. Sou mulher e jovem. Quais saídas devemos traçar para salvaguardar os direitos das mulheres em contextos extremistas? Amiga, não tá fácil. Não tá fácil, né? É difícil, né? A gente vive numa sociedade ainda, apesar de matriarcal, muito machista. É uma distopia, né, que a gente consegue viver nessa sociedade. Eu vou dar um exemplo incrível. Eu sou de um partido, eu sou do MDB, e o meu partido acabou de lançar uma pré-candidata à presidência, que é a Simone Tebet, na semana passada. E aí estava lá com a imprensa, e toda a imprensa fazendo diversas perguntas para ela, e só faltaram perguntar para ela, tipo, como é que você vai deixar suas filhas na escola? Sabe esse tipo de... Que eu duvido que alguém perguntaria coisas nesse nível para você, assim. E para os outros candidatos homens. A sociedade, ela coloca a mulher dentro de um lugar ainda
de não pertencimento dessa fala, né? Como se nós não pudéssemos de fato ocupar esse lugar. E isso é de maneira sutis, é de maneira muito sutis, como o racismo. O racismo, ele é tão estrutural que ele vai movimentando, como a homofobia, ele vai movimentando a estrutura de uma maneira que acaba afastando as pessoas dali. Como é que você pode... Estamos em 2021 e a gente tem banheiro feminino no Congresso há menos de 6 anos. Não era para ter mulher ali, então. Esse lugar não era feito para mulher. Então, a gente ainda está num movimento que a gente precisa persistir. Como que foi o nome dela? Qual é o nome dela? Camila Gonda. Camila, a gente precisa persistir, a gente precisa estar nesses espaços, nós precisamos formar novas mulheres para estar na política. E a política, ela não é só no campo da candidatura, a gente precisa de mulheres nas estruturas partidárias, precisamos de mulheres pretas nas estruturas partidárias, a gente precisa de mulheres periféricas em todos os cantos, porque a gente tem discurso, a gente tem capacidade intelectual, a gente tem potência, a gente precisa ocupar esses espaços. E aí vai depender só da gente, porque não dá para esperar que alguém venha e fala, senta aqui, amiga, que essa cadeira é sua. Então, a persistência ainda é a ferramenta. Maravilhosa, Eline. Bom demais. Bom, Esther Solano, tudo bem? Vou puxar para você agora. Bom dia. Bom dia. Ó, há um ano das eleições de 2022, o que dizem as pesquisas? Quais são as reais expectativas e desejos dos eleitores? Muito bem. Bom, então, primeiro, peço desculpas por não poder estar aí com vocês. E eu queria contar um pouquinho dos resultados das pesquisas qualitativas que estamos desenvolvendo há um tempo, porque há algumas tendências que já estão bastante cristalizadas, que queria compartilhar. Primeiro, eu estou assistindo com muita preocupação a um fenômeno que a gente está qualificando como a hiperradicalização da base radical de Bolsonaro. Nós encontramos um fenômeno de muita mobilização dessa base mais radical, e uma grande coerência, uma grande coesão no discurso, fundamentalmente online, por meio das plataformas YouTube e Telegram, principalmente. E esse eu acho que essa é uma da primeira questão que eu queria colocar aqui como um âmbito de preocupação. Não só essa hiperradicalidade, como uma grande coerência e coesão no discurso, uma grande homogeneidade e um grande dinamismo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: nós também fazemos muita pesquisa com grupos de centro, ideologicamente mais indefinidos ou mais moderados, né? Aqueles grupos que todo candidato vai tentar seduzir ano que vem. E há algumas também tendências que estão aí colocadas que são bastante evidentes, né? A primeira delas é que há um grupo populacional muito numeroso que votou em Bolsonaro, mas que, de fato, uma população moderada, que não votou em Bolsonaro por uma adesão ideológica total, mas fundamentalmente por frustração, por raiva, por ressentimento antissistêmico, que se descola de Bolsonaro por 3 elementos fundamentais. Primeiro, pela desumanidade na pandemia. Então, um público que sentiu-se muito abalado, né, pela ausência de humanidade de Bolsonaro na pandemia. Segundo, porque há um cansaço do estilo autoritário, despótico, né, agressivo, violento, instável de Bolsonaro governar. E o terceiro, evidente, pelos problemas de ordem material que estão corroindo, né, a vida das pessoas, né, a alta dos preços, a inflação está literalmente deixando as pessoas na capacidade da mínima sobrevivência, né? Então, esses 3 vetores, digamos, né, de crítica ao bolsonarismo, e isso é interessante para o campo democrático, porque são 3 vetores muito definidos, muito claros e muito homogêneos no público que nós entrevistamos e que nós podemos, portanto, atacar, né? Agora, questões que também aparecem que são mais problemáticas. Esse público tão numeroso no Brasil, mais de centro, mais indefinido politicamente, ele que não sente-se representado, né, pela velha dualidade nossa, esquerda e direita, porque esse não é um paradigma, né, que o acolha, ele sente-se profundamente abandonado, profundamente perdido politicamente, profundamente órfão politicamente, e ainda com alguns legados da lógica bolsonarista que vão permanecer no tempo, como é a lógica antipartidarista, antissistêmica, e fundamentalmente o ressentimento, a raiva de uma política que eles consideram muito distante e na qual não enxergam concretude, né? Então, nós temos alguma terminologia que achamos que é muito conveniente utilizar, como a ideia de que a política tem que trazer uma esperança concreta. A política tem que trazer, evidentemente, uma possibilidade de futuro, mas com concretude, né? Como o governador Eduardo Leite falava, o conceito de democracia, infelizmente, ele não mobiliza, não dinamiza as massas. Por quê? Porque democracia como conceito é vazio de significado. Nós temos que preenchê-lo de significado
e fundamentalmente fazê-lo com a concretude biográfica, que as pessoas sentam uma conexão com esse conceito, né? E outras tendências, então, essa é uma tendência realmente preocupante, digamos, esse distanciamento simbólico e esse ressentimento. Uma outra tendência que nós captamos é que há um shift, né, eleitoral, uma migração de votos de um bolsonarismo arrependido, moderado, a um lulismo pragmático. Isso é bem interessante. Muitas das pessoas que votaram em Lula inicialmente, nas primeiras candidaturas, seduzidas pela figura carismática de Lula, que depois sentiram-se traídos, né, pela lógica lavajatista, né, com esse conteúdo antipetista do PT ser o partido que teria se apropriado da máquina para roubar, votaram em Bolsonaro, muito por essa raiva, nesse sentido de traição, sentiram-se desiludidas com Bolsonaro, e agora nós captamos um certo retorno, uma certa volta, muito mobilizado pela lógica do legado, da memória petista, mas dessa vez já não tão seduzida ideológica, e sim um voto fundamentalmente utilitário, pragmático, mas ainda, digamos que um voto muito desencantado, muito entristecido ao Lula, que já não representa a capacidade de sedução que representava nos primeiros governos, né? E, finalmente, nós estudamos muito, tentamos entender como que a terceira via performa nesse público mais moderado e indefinido, né? E aí é um paradoxo muito interessante, né, que eu acho que vale a pena comentar. Na teoria, há grande espaço de penetração para a terceira via, porque praticamente na homogeneidade das entrevistas com esse público mais indefinido, aparece a ideia de que a polarização esgotou-se, que a polarização quebrou o país, que é impossível, né, aguentar um país tão fraturado, tão dividido. Então, uma necessidade do surgimento de alguém novo, moderado, que transite, que dialogue, que navegue pelos diversos públicos, mas, na prática, há um enorme bloqueio cognitivo e emocional diante disso. Por quê? Porque a polarização, ela seduz muito, ela é fácil, ela produz um marco interpretativo da realidade que é natural, que é simples, que é simplificador do mundo, né? Então, o que a gente observa nas entrevistas é que as pessoas desejam alguma coisa nova que traga, digamos, oxigenação para a realidade política, mas não conseguem avançar para além desses dois grandes marcos subjetivos e grandes mobilizadores, como são o lulismo e o bolsonarismo, né? Então, elas não estão, digamos, prontas subjetivamente, né, para aceitar um outro nome que, de alguma forma, rompa, né, e quebra essa dinâmica desses dois grandes pilares que, gostando ou não, tanto o lulismo como o bolsonarismo são grandes pilares simbólicos subjetivos, né? Então, enfim, eu diria que a gente encontra um cenário que realmente é de hiperradicalidade de um grupo, fundamentalmente o bolsonarismo radical, e de um profundo sentimento de que de orfandade, de abandono. Então, acho que, enfim, faço aqui um apelo a todos vocês que são lideranças políticas, porque a gente se encontra num momento em que, e isso observo de uma forma muito evidente nas entrevistas, em que as pessoas querem, de fato, serem enxergadas, escutadas, empoderadas, partícipes, compreendidas, né? Porque a sensação é que, definitivamente, a política descolou da realidade, e no momento onde o Brasil passa fome, né, a política deve ser sempre essa ideia da esperança concreta e do sonho da concretude, né? Solano, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui agora para a Esther, pessoal, e depois tem uma chuva de perguntas aqui não direcionadas, então eu vou compartilhando e quem for se sentindo à vontade para responder, a gente vai batendo essa bola. Mas, Esther, tem uma pergunta que é: qual o impacto, né? É sobre o Lula diretamente. Qual o impacto a respeito de tentarem tirar novamente da disputa um candidato que está à frente das pesquisas? Quem que está tentando tirar um candidato que está à frente das pesquisas? Desculpa. Oi, desculpa. Não ouvi. Quem que está tentando tirar um candidato que está pois é, é uma pergunta anônima. Muito bom. Porque eu não estou vendo, assim... Se alguém estivesse tentando tirar, poderíamos responder, mas esse cenário é um pouco, enfim... Muito bom. Supérfluo, né? Ó, para a bancada, a renda mínima não resolveria esse problema de empregos ultrapassados? Ok. Vamos começar pela Esther? Pode ser. Quer ir, Esther? É uma pergunta aberta. Tá. Se a renda mínima resolveria esse problema dos empregos ultrapassados. Deixa só circular tangencialmente aí a pergunta, porque nós temos pesquisa muito interessante sobre o tema da renda mínima, e é muito interessante para você entender como a sociedade brasileira ela muda na sua configuração, e, portanto, a comunicação política tem que mudar também com ela, né? Nós fizemos vários testes em como comunicar a renda mínima com o cidadão brasileiro,
E foi interessante porque grande parte do público mais empobrecido, com o qual experimentamos a renda mínima, sentiu uma rejeição muito grande ao tema da renda mínima. Por quê? Porque isso era muito evidente nas pesquisas, porque havia, né, uma sensação de vergonha ao se enxergarem enquanto pobres, ao se enxergarem enquanto os beneficiários de uma renda que os coloca, de alguma forma, num patamar de aqueles que precisam, né, de aqueles que são necessitados de uma ajuda do Estado, né? Então, esse era um público que falava nas entrevistas que eles, na verdade, não queriam uma renda que os colocasse no enquadramento, né, dos necessitados, dos empobrecidos, e que eles queriam fundamentalmente oportunidades, que eles queriam sentir-se os donos do seu trabalho, os donos da sua oportunidade. E de aí, por exemplo, conceitos como empreendedorismo, meritocracia, né, a ideia do microempresário, são conceitos muito poderosos, né, muito empoderadores, né. Eu acho que vale aqui simplesmente uma outra provocação. Eu, que sou simpática a princípio à renda mínima, como que a renda mínima tem que ser comunicada e as sutilezas e os paradoxos de uma população que se enxerga em outros tipos de conceitos de enquadramentos, né, de uma lógica que já não é a lógica da sociedade brasileira mais empobrecida dos anos 80 ou 90. Muito bem. Alguém aqui também quer comentar essa? Bom, acho que a gente tem um componente aí importante de compreender que a gente precisa formar a nossa juventude para os empregos que a nova economia vai proporcionar, né? Isso significa capacidade de raciocínio lógico para trabalhar com sistemas, enfim, a economia criativa também, que é fundamental. Mas tem uma parcela da população que dificilmente a gente vai conseguir fazer esta adaptação. Quer dizer, quando houve uma revolução industrial, o tempo que levou para acontecer e formar um artesão ou um camponês para atuar numa linha de produção, para repetir uma tarefa, né, como apertar um parafuso, era uma coisa. Agora, essa tarefa foi substituída por um robô. Essas tarefas mecânicas e as oportunidades que se criam são mais complexas e é difícil fazer a formação desse operário para que ele seja um desenvolvedor de sistemas. Você não consegue fazer a mesma migração. Então, de fato, existe uma parcela da população para a qual nós precisamos especialmente ter uma atenção em garantia de uma renda mínima, sem dúvida nenhuma. De outro lado, é fundamental que a gente consiga acelerar um processo de transformação do nosso ensino, da educação, para conseguir conectar. A cada ano a gente está perdendo, né, mais um contingente de pessoas que, se a gente não ajusta a educação, não apenas para a formação de capacidade de raciocínio lógico, na minha visão, mas também capacidade socioemocional, porque o mundo que vem pela frente, que já é a realidade, né, exige uma capacidade de adaptação constante das pessoas. Você formava as pessoas antes para ter um emprego durante a vida toda, e agora as pessoas têm que estar prontas para se reinventarem, a desaprender e aprender coisas novas a todos os tempos, a todo tempo, porque a transformação dessa economia é constante. Então, a gente não está num tempo de transformação em que a gente vai para um lugar ficar confortavelmente lá, né? A realidade será a constante transformação do ambiente de negócios, dos empregos e tudo mais. Então, acho que tem uma tarefa aí sobre renda importante, mas que não é só sobre renda, também sobre ocupação das pessoas, né? Porque não se trata apenas de transferir renda, se trata de ocupar as pessoas com um senso de pertencimento, de utilidade dentro dessa sociedade. Exato. E essa é uma questão urgente e importante, né? Porque, por exemplo, nas periferias, quando a gente observa o cenário do que a gente está vivendo agora com pandemia, né? Eu tenho filhos, por exemplo, lá no Complexo do Alemão. E a realidade é que nesses 2 anos as crianças elas não estudaram com qualidade, né? E isso, a gente não está falando de 2 anos, né? A gente está falando de um impacto geracional grande, gritante, que vai dialogar com a realidade do desemprego, que vai, né, se relacionando, né, com esse atraso histórico, né? Então, o desemprego é um horizonte crescente e a gente tem um trabalho muito grande e discutir renda mínima talvez seja um dos pontos centrais para a gente conseguir reduzir os danos, né, desse horizonte doloroso. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Baima, do PP Ceará. Eu acho que você pode começar com essa também, Eduardo. Me parece que falta entendimento político para o surgimento de um projeto de terceira via realmente viável no Brasil. O que fazer? E aí?
Fiquem livres. Conversar, dialogar insistentemente. É isso que a gente tem que ter a oportunidade de fazer, né? A gente está um pouco menos de um ano das eleições. É próximo, mas ao mesmo tempo é distante o suficiente para que os partidos estejam buscando validar as suas candidaturas. Os partidos políticos existem com a expectativa de ocupar com protagonismo um processo eleitoral. Pelo menos, né, parte deles tem essa expectativa de protagonizar. E os políticos também têm essa expectativa de protagonizar. É legítimo que queiram e que busquem se viabilizar como protagonistas. Então, acho que ali na frente, o importante é manter um ambiente de diálogo, né? Conversar, dialogar, buscar entender qual é o projeto que nos une, discutir mais os projetos até do que os nomes nesse momento. Na minha visão deveria ser o caminho, porque não adianta, vamos sentar e vamos discutir, estar unidos em torno do fulano. Tá bem, mas vamos nos unir em torno dele, mas qual é a agenda? Né? O que pensa sobre privatização, sobre reforma, sobre políticas sociais, sobre renda mínima, sobre meio ambiente? Qual é a agenda que nos une? Claro que a gente não vai unir pessoas que pensam absolutamente de forma idêntica, mas qual é a semelhança, a convergência que se tem? E, mais à frente, entender do ponto de vista eleitoral qual o nome, aí sim, que melhor consegue capitanear um projeto para governar, que tenha a compreensão da necessidade de dialogar com o Congresso, com a sociedade, de respeito à imprensa, para construir um ambiente que permita avançar na agenda e que tenha a agenda correta, que tenha a capacidade de gerir, né, gerenciar um time de pessoas e, antes de tudo, ganhar a eleição, né? Porque também tem um componente eleitoral. Qual é a capacidade eleitoral desse candidato? E aí que eu digo que a capacidade eleitoral ela é extrínseca ao candidato, ela não depende apenas do candidato. Eu pego o exemplo do Alckmin, que em 2006 fez 40% dos votos no primeiro turno. Em 2018 fez 4%. Não mudou o Alckmin, é o mesmo Alckmin, mudou o cenário, mudou o contexto. As pessoas procuravam outro tipo de candidato, outro perfil. Então a gente tem que entender isso também. Qual é o perfil que melhor vai conseguir dialogar e construir com a população nesse momento, nessa circunstância histórica que a gente está vivendo, a viabilidade do ponto de vista eleitoral. Então discute agenda, discute com os partidos, conversa e tem que chegar ao momento do entendimento com a compreensão do componente eleitoral. A população não respeita as filas dos partidos políticos. Alguns dizem que política tem fila, né? Tem que respeitar a fila, porque fulano foi isso, foi aquilo, né? Vem tradicionalmente ocupando espaço, então é a vez dele. A população não quer saber da fila do partido. A população tem o seu entendimento na circunstância, no momento. E a gente precisa entender isso e construir uma candidatura que dialogue com isso e que, claro, represente a agenda que é mais importante para o país. Mas isso vai se dar, na minha visão, mais entre março e maio do ano que vem. Muito bom. Aline, Esther, Marcos, querem falar sobre isso também? Talvez um breve comentário sobre a última fala do governador, que é, quando a gente olha as pesquisas, a gente vê que o que é chamado de terceira via está, do ponto de vista eleitoral, embolado. Então você não tem nenhuma razão para que alguém desista nesse momento ou se una forças. Então todo mundo vai continuar até março, abril, que são datas importantes. Você tem a janela partidária para troca, você tem a desincompatibilização, uma série de datas ali. Então nós vamos ver ainda um processo longo. A gente está com muita pressa, mas tem uma coisa que vai demorar. Agora, existe um problema estrutural para a terceira via, que é não só está tudo embolado e por isso vai demorar para chegar a uma solução, mas a questão é que, do ponto de vista da montagem dos palanques estaduais, ninguém pode esperar até abril. Então, a terceira via pode ser atropelada pela necessidade da construção dos palanques estaduais. Em especial pelo fato de que existem duas candidaturas que já estão montando seus palanques estaduais. E que, portanto, se você demorar demais, você vai chegar atrasado e não vai ter mais nada. Então, a terceira via está numa situação realmente difícil. Então, assim, espero que conversem e tudo, mas do ponto de vista objetivo eleitoral, é muito complicado imaginar uma solução para esse imbróglio do ponto de vista desse projeto. Muito bom. Aline, pode ser. Esther? Esther. Sim.
Sim, desculpa, eu só queria complementar porque, falando um pouco dos nomes da terceira via, porque nós testamos os nomes nas pesquisas, então é interessante, eu concordo integralmente com o Marcos, a temporalidade, o cronograma realmente está complexo para a terceira via, né? Mas nós estamos testando alguns nomes, e é verdade, como o Eduardo disse, que os dois grandes nomes da polarização têm uma grande rejeição, mas não é trivial também a rejeição dos nomes da terceira via, né? Então, vamos lá. Estamos testando agora o nome do Moro, Sérgio Moro, por exemplo. É interessante como o Sérgio Moro, que foi transformado basicamente numa divindade, né, em 2017, 2018, ele perdeu seu caráter de divindade e agora tem um potencial que não é o potencial que ele tinha, né? Então, o lavajatismo como fenômeno, digamos que a corrupção como força unificadora, dinamizadora da sociedade, mobilizadora, é forte, mas o Sérgio Moro perdeu grande parte do potencial heróico, messiânico, né? E ele tem uma dificuldade muito grande que é sair desse lugar que é o magistrado para se deslocar ao lugar do gestor, ao lugar do político, né? Uma coisa que nós observamos na pesquisa é que há um certo esgotamento da ideia do outsider, né? O Bolsonaro, enfim, ele colocou na sociedade que é perigoso votar num outro aventureiro que não seja um gestor ou que não tenha, de fato, uma biografia de gestor. Então, ele tem essa grande dificuldade de deslocamento, a figura do gestor, porque 2022 vai ser um ano, a diferença de 2018, 2018 foi um ano do antissistêmico, da irrupção, da fúria, digamos, e do disruptivo. Em 2022, o conceito da estabilidade vai ganhar muita força, né? Estabilidade material, estabilidade nacional, recuperação nacional, etc. Então, ele talvez não seja essa figura, isso que as pessoas estão usando nas entrevistas. Outra figura, por exemplo, o João Dória, que teria a priori essa imagem de gestor e que nas entrevistas as pessoas, por exemplo, confessam que até, bom, a gestão dele foi positiva em São Paulo por conta da vacina, por exemplo, ele cria um enorme bloqueio emocional pelo fato de ele ser enxergado como uma figura que não é autêntica, né? Uma figura que é, digamos, mercadológica, né? Então, ele cria uma enorme barreira emocional, uma enorme barreira cognitiva, né? E temos outras figuras aí, como Ciro Gomes, que a princípio, né, também teria uma trajetória interessante, mas que não consegue se comunicar com uma grande parte da população e que está também com uma identidade política muito pouco definida, num momento onde as definições políticas são muito importantes, né? Então, eu queria agregar também que são nomes que, de fato, têm dificuldades, porque por muito que as suas rejeições sejam menores, talvez, da que algumas delas, né, que alguns dos outros dois grandes candidatos, mas a sua capacidade subjetiva mobilizadora é muito menor também. Portanto, enfim, olho com preocupação esse campo, porque não terá vida fácil, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui que está se repetindo o tempo inteiro, e aí vou jogar para a Aline, mas eu acho que todo mundo pode falar sobre essa, que é: como vocês acham que a população pode enxergar uma eventual ou possível aliança, né, união entre o Lula e o Alckmin? Vai lá. Ali. Essa é bem simples, né? Bem leve, simples, bem leve, fácil. Assim. Bem, uma possível, né, então. Não sei, acho que eu não consigo definir, porque eu não consigo visualizar. Me sinto igual. Eu não consigo visualizar como seria essa chapa Lula e Alckmin, apesar de que na política tudo é possível, não é? Mas eu não sei. Eu realmente não consigo pensar. É difícil. Eu vou ficar divagando aqui sobre um possível cenário. Eu acho que tem algumas pessoas que vão... Poxa, o Lula acabou de participar aí de um podcast e tal, e aí teve um pedaço que ele falou assim: em X período eu era contra o Fernando Henrique, mas aí eu me vi no momento de ir lá e falar: eu vou fazer campanha para você, porque você é o melhor quadro que a gente tem para esse momento que a sociedade precisa agora. De repente, é essa junção que a sociedade vai enxergar de ter o Lula para acabar com o posto que a gente tem hoje, que é o Bolsonaro, para tirar esse candidato, para que ele não vá para o primeiro turno direto. A gente precisa ter essa conjuntura de unir o Lula e o Alckmin. Eu realmente não consigo imaginar como vai ser isso. Você consegue? Obrigado, Aline. Segura aí a bandeja. Me jogar na fogueira aqui. No final das contas é isso. O que está acontecendo? A terceira via, o campo alternativo tem o seu tempo. Acho que o Marcos aqui também sintetizou.
Ninguém pode avocar o direito de ser o candidato com 4%, né, neste campo, ou com 5%, enfim, ou com a rejeição que também os nomes se apresentam, como a Esther aqui ressaltou. Então, nenhum consegue mostrar-se assim um nome que se imponha pela capacidade eleitoral, pelo que os números dizem até aqui, e isso vai empurrando o jogo mais lá para frente. Consequentemente, aumenta a expectativa que, diante da rejeição do Bolsonaro, o Lula possa se viabilizar. E aí, se o Lula é o que vai se viabilizar, por isso que eu estava respondendo outra vez aqui, que Lula que vem pela frente. Uma coisa que me incomoda no Lula, a mim particularmente, é que, na minha visão, ele está na origem da divisão que o Bolsonaro representa hoje. Claro, não dá nem para comparar o que é o comportamento em relação à democracia de um e de outro. Não estou nem colocando o mesmo patamar. Mas lá na origem, Lula sempre foi, junto com o PT, do discurso do nós contra eles, ricos e pobres, né? Só eles, os honestos, os donos da moralidade, enfim. E isso foi machucando um grupo, uma parcela da sociedade que não concorda com a visão política do Lula, mas que não é contra pobre, não é contra o combate à desigualdade, que não é desonesta e que se sentia agredido por aquilo ali. O Lula, inclusive, numa fala, que eu não sei se foi pública, mas pelo menos se tornou publicizada na imprensa, teria dito que o Alckmin seria o único tucano que gosta de pobres, que ele conhece, que gosta de pobres. Então isso mostra o quanto que ele continua divisivo, né? Ou seja, olha, agora que o Alckmin tem a perspectiva de poder estar com ele, agora o Alckmin é do bem, agora é uma pessoa que gosta de pobres. Inflama mais a separação, né? Isso acaba, né? Então, o que vai ser a percepção da população é curioso. Agora, se não tiver de fato, a construção de uma candidatura alternativa e, diante da rejeição que se tem ao Bolsonaro, o Lula vai se tornando mais palatável. Acho que a Esther pode também dizer sobre isso, Esther, que a rejeição ao Lula vem caindo nas pesquisas, né? Só que isso não significa necessariamente que haja uma vontade de Lula. É uma questão de, bom, deixo de rejeitar o Lula porque contra Bolsonaro, até o Lula é admitido, mas não necessariamente de uma vontade de que o Lula seja novamente presidente. Agora, se não se criar nenhuma alternativa, e o Lula tem um vice como o Alckmin, que significaria um governo de uma coalizão, de uma composição, de uma união nacional para enfrentar um mal maior, que é o que aí está aqui, além de antidemocrático, tem tido resultados terríveis na economia, empobrecendo, né, a população, gerando dificuldades, a inflação, o desemprego, todos esses problemas, aí, diante de uma exigência de uma união nacional, se formaria uma chapa inusitada, até pouco tempo atrás, para evitar um mal maior ao país. Mas acho que ainda há um cenário movediço aí. Não sei, Esther, agora eu vou jogar para ti. A Aline jogou para mim, eu vou jogar para a Esther aqui. Você saiu super bem. Que bom, quanta solidariedade, né? Mas eu concordo muito. Nós estamos fazendo pesquisa sobre isso, sobre essa possível inusitada chapa Lula-Alckmin. Primeiro, o resultado é que a população está tão desconectada emocionalmente das eleições, tão preocupada pela sobrevivência, Exato. Que não aparece essa chapa no imaginário coletivo. Quer dizer, não está acontecendo isso. As pessoas estão muito desconectadas emocionalmente. Né? Coisa que, evidentemente, também prejudica a terceira via e favorece esses dois grandes campos fagocitadores, que são os dois polos da polarização. Porque a pessoa está desconectada emocionalmente, é mais fácil ela se levar pela sedução desses dois grandes polos, né? Agora, o que nós observamos, né? E aí eu concordo muito com o Eduardo, né? Vai depender muito de qual for a outra possibilidade, né? No campo, digamos, de confronto ao Lula, né? O que nós vemos exatamente isso que o Eduardo disse, a rejeição do Lula está diminuindo, mas fundamentalmente pelo aquilo que eu disse antes, por um voto pragmático, pelo voto da utilidade, né? Pelo voto picanha, né? Que nós estamos falando agora, a ideia de o Lula se coloca como o único candidato possível de derrotar o Bolsonaro, mas muito também pela mobilização da memória do legado do período lulista, né? Aparece inúmeras ocasiões nas pesquisas. Agora eu não consigo comer carne, com Lula eu conseguia, né? Então a mobilização da memória do lulismo, ela é poderosa, né? Então, diante desse cenário, eu acho que
esse conglomerado também inusitado com Alckmin, ele realmente não teria um impacto tão grande na população, porque basicamente a figura de Lula, a figura que está aí colocada, e porque é um discurso muito poderoso, que nós testamos e que aparece muito nas pesquisas, que é a necessidade de reunificação e de encontro dos contrários políticos e dos opositores políticos. Então, se o PT mobiliza esse tipo de discurso da necessidade da reconciliação nacional, da repactuação nacional, da conciliação do diálogo. O Bolsonaro fraturou o país e nós estamos precisando de unificá-lo de novo. Esse pode ser um discurso que estrategicamente pode ir para frente e justificar esse tipo de chapa. Marcos também quer comentar sobre isso? Eu acho que em termos eleitorais, esse é o projeto. A ideia de união nacional para evitar o autoritarismo e para tentar reconstruir o país que precisa ser reconstruído. Você, Raul, acabou de dizer, olha, as crianças ficaram 2 anos sem escola. Nós não estamos discutindo isso. Nós temos que discutir como é que nós vamos fazer, nós temos que colocar turno extra, nós vamos ter que recuperar isso, entende? Esse tipo de pauta. E isso faz parte de um projeto de união nacional. O que essa chapa diz em termos eleitorais? Bom, por que ela é inusitada? Primeiro, porque ela não traz votos para Lula. Esse é o primeiro dado, né, de pesquisa. Segundo, ela acaba com uma base eleitoral importante do Alckmin. Ou seja, ele está queimando os navios dele fazendo isso. Agora, por que isso importa? Bom, claro, se a gente for olhar o cenário de São Paulo, o Alckmin teria uma eleição muito difícil para governador. Tá? Então, mudar isso e ir para o cenário nacional, pegar um outro desafio, para ele é uma coisa que é importante. E do ponto de vista do Lula, a diferença das outras candidaturas, a candidatura Lula faz uma campanha de segundo turno desde já. Ou seja, ao fazer aliança com Alckmin, Lula não está buscando votos, ele está buscando uma coisa chamada governabilidade. Por quê? Porque, como foi destruído o ambiente político desse país nos últimos anos, você pode ganhar a eleição e pode não conseguir governar. Então, o problema hoje no Brasil é esse. Quer dizer, como é que você ganha a eleição, leva, ou seja, não tem um golpe, um caos permanente, esse tipo de coisa que pode acontecer no país, infelizmente, e depois você consegue governar. Então, o que o Lula está fazendo? Uma campanha de segundo turno, mas não é só uma campanha de segundo turno, é uma campanha dizendo, olha, eu preciso ter condições de governar e esse é o símbolo, tá certo? Então, por isso que é inusitado, porque você olha e você fala, ganho eleitoral não tem para o Lula, perda eleitoral tem enorme para o Alckmin. O que importa? O que importa é pensar na governabilidade. Então, esse é o cálculo, e é um cálculo político, ele não é um cálculo eleitoral. Daí essa referência à União Nacional, né? Que aparece e que a Esther diz que talvez seja um elemento que possa atrair, inclusive, do ponto de vista eleitoral. Mas não foi pensada dessa maneira. Enfim, é uma possibilidade que está muito, muito avançada, segundo todas as fontes possíveis. De fato, é algo que é bem provável que aconteça. Muito bom, importantíssimo. Bom, pensando crise climática e ambiental, né? A Cláudia Visoni, ou Vissoni, trouxe. Já há restrições a produtos brasileiros no exterior. Vocês acreditam que a pressão internacional pró-meio ambiente e direitos humanos influenciará nas próximas eleições? Quem responde? Eu acho que sim. Pronto, respondi. É isso. Eu concordo muito também. Acho que tem que ser trazido o tema. É claro que o componente da pressão internacional se dá, por um lado, por uma preocupação genuína com o meio ambiente, por outro lado, por disputas comerciais, né, da geopolítica e de todas essas disputas internacionais, por espaço de quem que vai exportar, quem vai comprar, quem vai vender, né, tem uma série de componentes. Mas eu tenho salientado isso. O Brasil, ele tem, além da sua responsabilidade pelos impactos que nós temos aí para o meio ambiente no mundo, a responsabilidade também tem uma oportunidade do ponto de vista econômico aí, né? Porque tem toda uma economia girando em torno dessa pauta que pode ser uma oportunidade de desenvolvimento para o país. Como a nossa pauta ela vai ser muito desenvolvimento econômico a partir dos problemas que a gente tem. A gente acabou de passar por uma década perdida, mais uma década perdida, né? Porque além da crise da pandemia, a gente teve 2014, aliás, 2015 e 2016 com a mais profunda recessão da nossa história. Andamos de lado em 2017, 18 e 19 com 1% de crescimento econômico. Aí 2020 pandemia, esse ano temos uma recuperação, mas já temos uma previsão de
estagnação ou recessão no ano que vem. Então a pauta econômica estará muito, o desemprego em alta, essa pauta econômica vai estar muito presente. A questão ambiental, o tema ambiental é uma oportunidade do ponto de vista econômico, inclusive, para o país. Foi conversando justamente com a ex-ministra Isabela Teixeira, lá na COP, que ela falou uma coisa que acho que tem muita razão. Existem muitos tons de verde, mas o tom de verde que mais importa é o verde do dólar, ela dizia, né? Ou seja, é importante, claro, é para chamar a atenção que quando a gente traz o debate do impacto econômico, é evidente que a gente tem a preocupação do ponto de vista ético, moral e a responsabilidade com o planeta que a gente vive, que é fundamental, né? De preservação, de cuidado, de sustentabilidade, mas o que está fazendo o mundo se alinhar a esta preocupação e que o Brasil deve entender é que tem aí uma questão econômica, uma pauta econômica, e o Brasil pode extrair muito bom proveito disso, porque, para dar um exemplo, nós temos 80% da nossa geração de energia de matriz renovável. Bom, a boa parte da população, dos consumidores, estão preocupados em consumir bens que tenham itens que tenham essa responsabilidade de emissões de carbono neutro, enfim. E, portanto, nós conseguimos fazer uma transição mais rápida do que resta da nossa matriz energética não renovável, não limpa, para uma matriz limpa e, consequentemente, trazermos investimentos para o país que tenha a preocupação de poder apresentar aos seus consumidores que, olha, tenho 100% aqui na minha energia gerada com respeito ao meio ambiente. Então, quer dizer, se o Brasil se adianta nesse processo, ele mais rapidamente consegue ser um país de emissões líquidas, né, de carbono zero e, consequentemente, aproveita uma onda favorável economicamente. Se demorar muito a perceber isso, os outros países vão fazendo a sua transição energética e quando aqui se derem conta da importância, já não faz diferença a transição do país do ponto de vista econômico, né? Pois é. Alguém mais quer falar do tema? Então eu vou seguir. Eu só queria complementar do ponto de vista da pesquisa, porque eu concordo muito com o Eduardo, clima e direitos humanos são dois temas fundamentais, mas a comunicação com a população é muito complexa. O que a gente consegue ver é que a questão climática, ela comunica muito pouco e mobiliza ainda menos a grande parte da população. Por quê? Porque ela é enxergada de forma distante. Eu acho que para mim, a grande emergência comunicacional que nós temos nesse assunto é trazer para a concretude a pauta climática, né? Quando você fala, conversa com as pessoas, eles relacionam fundamentalmente clima, queimada, Amazônia, distante geograficamente, distante do ponto de vista simbólico, não faz parte da concretude cotidiana que é a emergencial. Eu acho que é prioritário a ideia de trazer a pauta do clima para o concreto, assim como falávamos sobre democracia, nós temos que preencher de significado e de concretude esse tipo de pauta. E a pauta de direitos humanos, nós nos deparamos isso nas pesquisas de uma forma brutal. A pauta de direitos humanos foi muito criminalizada pelo campo bolsonarista, né? Então esses velhos jargões, né, terríveis de direitos humanos para humanos direitos, etc., infelizmente eles sedimentaram, né, cristalizaram não só na população mais radicalizada, mas numa boa parte da população mais moderada. Então acho que, enfim, passou já da hora de ressignificar o conceito de direitos humanos, ressemantizar e recuperar o conceito para o campo progressista ou para o campo democrático, né? E nós temos que falar de direitos humanos e recuperar, de fato, essa pauta que foi tão criminalizada pelo campo autoritário. Só para complementar, Esther, aqui, acho que do ponto de vista eleitoral, como eu falei, é trazer a pauta para a compreensão da população pelo lado da economia, que vai ser talvez o ponto mais importante, ou seja, a oportunidade que o tema ambiental traz do ponto de vista econômico, para poder conseguir associar ao que eu estava falando sobre a questão da fome, do desemprego, tudo mais, ou seja, como é que você consegue associar para isso ter significado mais direto para a população. E acho que do ponto de vista eleitoral também há grupos que se mobilizam, né, e é uma causa que gera engajamento em determinados grupos que pode acabar fazendo extravasar no contato com a população. Ou seja, né, se você comunica isso de forma correta, essa pauta ambiental, você vai ativar determinados grupos nas redes sociais, enfim, e isso pode acabar tendo impacto também na população pela mobilização de efeito colateral, vamos dizer assim, positivo.
Mas do ponto de vista eleitoral ainda não chegamos lá. E, infelizmente, a pauta da emergência climática e a pauta ambiental de maneira geral vai chegar para a gente da pior maneira possível. Exato. Vai chegar com os efeitos, né? A gente começar a ver que os rios voadores vão se desligar, que nós vamos ter secas cada vez mais intensas, concentração de chuva destrutiva. Começar a associar o que já está acontecendo a isso, né? Exatamente, da pior maneira que vai acontecer. Agora, do ponto de vista eleitoral, uma característica da eleição brasileira é política externa não é pauta. Você falou política externa, pode esquecer que não funciona. Então, pode ser que as duas coisas se liguem em algum momento, no momento em que... E pela pauta climática. Como a pauta climática vai entrar da pior maneira possível no debate brasileiro, ela vai entrar também internacional, dos dois pontos de vista que o governador mencionou. Primeiro, geopolítico, que a gente não deve achar que pressão internacional toda é boa, tá certo? Tem uma parte que é boa e tem uma parte que é interesse geopolítico. Agora, o resultado das eleições nos Estados Unidos, na Alemanha, mostram o quê? Que não vai ter a mesma tolerância no Brasil com quem desmatar, com quem destruir o meio ambiente. Então, isso vai mudar o jogo, certo? Então, isso vai ser importante. Mas vai ser um efeito que vai ser feito para o próximo governo. O próximo governo não vai ter uma vida tão tranquila. Agora, a gente tem que conseguir fazer a pauta ambiental entrar no debate eleitoral e, por meio dela também, claro, a pauta da política externa, que são essenciais para qualquer país que queira se pensar a si mesmo. Senão, como é que você pode pensar a si mesmo se você não pensa política externa? Mas não é um tema nosso, não temos até hoje. Maravilhoso. Bom, a gente está se encaminhando, né, para os 10 minutinhos finais aqui dessa super mesa tão importante. Eu vou trazer uma pergunta, ela é direcionada para o professor Marcos, mas eu acho que todo mundo pode falar sobre ela, né, porque diz muito sobre a realidade do que a gente está debatendo aqui na mesa, que é um provável segundo turno muito polarizado em 2022 é o que a gente vai ter. E com qualquer resultado, o que isso nos entregará no Brasil de 2022, 2023 para frente? Qual a perspectiva? Bom, o meu maior receio é de que a gente tenha uma instabilidade duradoura no país. Porque o atual presidente, se ele chegar ao segundo turno, já está claro que ele não vai reconhecer o resultado. E nós temos um problema na democracia que é o seguinte: quem perde, aceita e diz, olha, daqui 4 anos eu vou te desafiar. Esse básico. Se isso não acontece, a democracia está em risco. Então nós temos um presidente que não vai aceitar o resultado. Nós podemos ter no Brasil, infelizmente, uma coisa pior ainda do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi aquela invasão do Congresso, tá certo? De uma maneira ainda mais organizada, nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar para a possibilidade de um caos duradouro provocado por esse tipo de atos, tá certo? Para tentar forçar uma intervenção. Agora, é muito claro o seguinte: nunca ninguém vai tentar fazer uma invasão de Congresso, nunca ninguém vai tentar produzir caos se não tiver apoio na sociedade. Portanto, se a sociedade majoritariamente disser, olha, nós não queremos isso, nós queremos que quem ganhar leve e consiga governar, certo? Não vai acontecer. E nós temos que nos empenhar para que isso aconteça, para que a eleição seja limpa, para que quem perdeu seja obrigado a aceitar o resultado, mesmo que não aceite, e para quem ganhar ter condições de governar. E que, portanto, quem vai para a oposição e diz, olha, eu estou aqui, oposição leal, e eu vou te combater até o final do seu mandato, tá certo? Mas vai existir a possibilidade de governar. Aline? Eu acho que a gente vai ter um segundo turno muito caótico, e o que a gente consegue fazer para minimizar isso, né, pensando nesse cenário que o professor acabou de citar, é a gente conseguir fazer com que as terceiras vias todas que estão se movimentando nesse momento realmente desenvolvam uma plataforma única, um debate único, um projeto único, para que a sociedade consiga entender, para chegar na sociedade, essas agendas, as pautas que as pessoas estão necessitando agora. Porque é isso, a gente só vai existir uma invasão no Congresso, só vai existir uma não aceitação do resultado eleitoral se a população acatar.
O que a gente já vê isso de uma certa maneira. A gente tem um presidente eleito, que está em posse, que tem grandes chances de ir para o segundo turno, porque tem uma população, uma parte da população muito significativa ainda a favor dele. Ele tem uma rejeição, depois a Esther pode até nos dar os dados mais concretinhos, ele tem uma rejeição, mas ele tem uma aceitação muito boa. Por mais que ele esteja não tendo um impacto econômico positivo, que ele debata contra as minorias, que ele vá contra as instituições de poder e de direito, ainda existe uma população muito significativa a favor dele. Então, se a gente não conseguir que todos os outros que estão do lado de cá, divididos, se unam e comecem a debater para a sociedade o que de fato significa essa agenda e como essa agenda tem impacto real com as pessoas, a gente vai ter o cenário mais caótico possível mesmo. Supondo que tivéssemos um segundo turno polarizado, que eu espero ainda que não se tenha, e não sabemos nem se haverá segundo turno também, dependendo como é que for o desenho do processo eleitoral, a gente, numa hipótese de uma vitória de Bolsonaro, que parece mais remota, mas acho que não se pode desprezar absolutamente nada, né? Nesse momento a gente teria uma confirmação, uma validação de métodos que trariam graves problemas para o país nas suas instituições, na minha visão. Na hipótese do retorno de Lula, eu não tenho a expectativa de que Lula 3 possa ser algo próximo de Lula 1 ou Lula 2, porque será um Lula com oposição organizada, né, com oposição mais fortalecida e terá mais dificuldade de promover algum tipo de união. Por isso que torço para que haja a capacidade de viabilizar algo novo e diferente. Até trazendo, ainda com a pergunta anterior sobre Lula e Alckmin, enfim, qual é a percepção que a população vai ter disso, acho que depende muito justamente do que vai ser oferecido como alternativa. Se a alternativa for algo novo e diferente e que consiga cativar, sensibilizar a população, talvez a união de Lula e Alckmin seja vista pela população muito mais como reforçando algo de velho na política que a população não queira. Se a alternativa, né, no campo aí da chamada terceira via for algo que apareça para a população também velho da política, bom, então vai se enxergar Lula e Alckmin mais como, bom, pelo menos aqui tem algum tipo de composição que dialoga para admitir essa possibilidade. Ainda temos muitas peças se movendo nesse tabuleiro, a verdade é essa, para poder conseguir cravar qualquer perspectiva, prognóstico sobre a eleição e ainda mais sobre quais serão os efeitos, porque depende em que nível e que condição que se dará o debate desse processo eleitoral. O Lula que virá será, como eu disse, um Lula de uma revanche, será um Lula de um PT que vai estar disputando. O Lula vai completar 80 anos durante o governo. Toda a legitimidade, não tem nada contra alguém com 80 anos ocupar um espaço. Mas o ponto é que vai se acirrar o debate dentro do próprio PT sobre quem será o sucessor disso, né? Então o ambiente e o projeto político, aqueles que tinham um projeto que pretendia governar 20 anos, vão analisar os supostos erros do passado e vão querer corrigir esses erros de que forma? Aprofundando uma estratégia de manutenção de poder ou fazendo meia-culpa e tentando ser menos hegemônicos? Enfim, tem muita coisa para acontecer nesse cenário para a gente poder cravar a perspectiva da eleição e do que virá depois. Esther, quer falar sobre isso também? Sim, nós também estamos realizando pesquisas sobre exatamente esse risco da não aceitação, né, da possível e aguardadíssima derrota de Bolsonaro, mas eu queria chamar a atenção aqui de alguns desafios que não me parecem triviais, né? Primeiro, é evidente que se os autoritários, né, têm sucesso é porque os democratas foram derrotados, né? E nesse campo democrático a gente enxerga com muita preocupação a desmobilização de uma grande parte da população brasileira que, insisto, porque para mim isso é fundamental, que não enxerga na democracia um elemento de fato de grande significância na sua vida. Então nós perguntamos, por exemplo, para as pessoas sobre essa ideia, bom, e se o Bolsonaro perder e não aceitar o resultado?
Você iria para as ruas, você se mobilizaria, você, enfim, iria para o espaço público contestar isso? E grande parte das pessoas entrevistadas, desse grande centro mais indefinido politicamente, dizem que não, porque não enxergam de fato, talvez, muitas vezes, o risco que isso seria, e porque a ordem institucional, de fato, não tem um grande significado no cotidiano, na vida delas, e porque, com grande frequência, sentem-se vitimadas por essa mesma ordem institucional, que é tudo bem se ela está em risco, porque é a ordem institucional que muitas vezes me vitimiza. Né? Eu acho que nós temos aí um gravíssimo problema. E, por outra parte, também quero chamar a atenção a outro vetor de preocupação que aparece muito nas entrevistas, nas minhas pesquisas, que é grupos sociais específicos que se tem, digamos, como grupos de risco, né, para entrar nessa armadilha autoritária, que nós cometemos o grande erro de invisibilizá-los. Né? E eu vou falar aqui especificamente de um, que são os policiais, por exemplo. Muito se falou antes do dia 7 de setembro do perigo, né, do levante das polícias militares, por exemplo. Eu fiz pesquisa, né, sobre esse tema e aparece uma coisa que talvez não está evidente, né, para quem não está dentro desse universo, mas que é, para mim, enfim, algo absolutamente urgente de nós atendermos. Né? Que é nós entrevistamos grandes contingentes policiais que diziam ter votado em Bolsonaro, porque era de alguma forma o voto da corporação em 2018, esperançosos com uma grande mudança, mas que hoje em dia sentem-se abandonados por Bolsonaro, ressentidos porque o Bolsonaro deu tudo às Forças Armadas e nada para as polícias, sentem-se desencantados, frustrados. Mas os mesmos policiais que estavam falando comigo, professora, eu não vou para a rua por Bolsonaro porque ele não ofereceu nada para mim, porque estou descontente com o Bolsonaro, estou frustrado com ele. Esse mesmo policial está falando para mim, mas professora, ninguém do campo que vocês falam democrático quer me ouvir, ninguém está me escutando, ninguém quer realmente me escutar como cidadão e ninguém realmente quer se aproximar a nós como policiais, mas também como cidadãos. Então, acho que chama um pouco a esse ponto que nós temos que conversar, que dialogar, que visibilizar e conversar com grupos que, de fato, muitas vezes são invisíveis, né, pelo dito campo democrático. Bom, ainda temos muita pergunta, né, mas o nosso tempo está escasso, já acabou. Então, eu agradeço aqui, né, Eduardo Leite, Aline Torres, Esther Solano, Marcos Nobre por essa participação. E, pessoal, continuem aí, né, porque agora a gente tem a segunda edição, né, da celebração do Prêmio RAPS. E é isso. Muito obrigado. Bom demais estar com vocês essa manhã. Tamo junto.